O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. Que a paz do nosso divino e amado Mestre Jesus permaneça hoje, sempre conosco, abençoando sempre a nossa caminhada terrena. E essa semana estamos no capítulo 25 do nosso Evangelho, que nos vem falar: buscai e achareis. O item de 1 a 5 nos fala: ajuda-te e o céu te ajudará. No Livro dos Espíritos, a questão é a 704, onde então Kardec pergunta aos amigos espirituais: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Vamos ver então que os amigos espirituais responderam a Kardec, ao mesmo tempo esclarecem a todos nós. Hoje a nossa companheira Liliana vai estar falando da questão do Livro dos Espíritos e do tema do nosso Evangelho da tarde. E vamos assim, serenando os nossos corações, entrando em contato sempre com o nosso divino e amado Mestre Jesus. Ele que é a razão de estarmos aqui, mais uma vez reunidos na nossa casa espiritual, agradecendo sempre ao nosso Pai, que é bondade e misericórdia infinita para com cada um de nós, seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento e do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina nos lembra: somos imortais. Agradecendo a toda a equipe espiritual, aos nossos dirigentes e diretores encarregados do trabalho desta tarde, amigos queridos que durante todo o dia estiveram preparando este nosso ambiente e permanecem conosco nos auxiliando. E a nossa gratidão sempre à nossa Mãe Santíssima, protetora dos lares, protetora das famílias. Pedimos que abençoe sempre os nossos lares, nossos entes queridos, para que ali habite paz, harmonia e serenidade. Que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho. Amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre, e que assim seja. Lili? Boa tarde a todos. Para a gente responder a questão do livro e o item do Evangelho, eu vou pegar uma citação do evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, onde Mateus narra:
Pede e dará. Busca e acharás. Bata a porta e a porta se abrirá. Aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate a porta se abre. Mas também, quem dentre vós, homens, é capaz de dar a um filho que pede pão, dar uma pedra? Ou oferecer uma serpente, se ele pede peixe? Se vós que sois maus, sabe dar o que é de melhor aos seus filhos, muito mais razão tem vosso Pai de dar os verdadeiros bens àquele que pede. Vamos frisar esse final dessa citação. O Pai sabe dar os verdadeiros bens àquele que pede. Então é importante, gente, para compreendermos quais são os verdadeiros bens quando nós pedimos e o Pai nos dá, que a gente tenha a noção, isso é fundamental, de que nós estamos aqui na Terra para cumprir um determinado programa de vida da nossa existência. Não é sem sentido, gente, que aquele que criou a vida permitiu que a gente estivesse encarnado nessa abençoada escola chamada Terra. Porque existem certas coisas que nós temos que realizar aqui. Fazem parte do nosso aprendizado, do nosso currículo espiritual. E nós sabemos que dentro de uma escola, um aluno, ele tem determinadas tarefas a serem atendidas, não é assim? Então, nessa abençoada escola, onde nós somos alunos, nós também temos, gente, compromissos e deveres a serem cumpridos. É importante que a gente tome consciência disso, que nós temos compromissos que fazem parte do nosso aprendizado, do nosso currículo espiritual. Compromissos e deveres individuais, aqueles que nós temos conosco. Mas nós também temos muitos compromissos e deveres com a vida, com as pessoas, com as situações, que são os compromissos e deveres coletivos. E aí, quando a gente para refletir na quantidade de compromissos e deveres, a gente vê, mas que esforço que a gente tem que fazer para viver aqui, né, gente? Não é fácil viver nessa abençoada escola chamada Terra, porque ela pertence à categoria de mundo de provas e expiações, aprendizados e aperfeiçoamentos, muitas vezes difíceis. E aí, essa quantidade de compromissos e deveres, a gente acha que está tão pesado o fardo, está tão difícil para cumprir tudo isso. E é por isso que Jesus diz: está difícil, está pesado, pede e você vai receber. Ajuda-te e o céu te ajudará. E uma das formas, gente, da gente receber ajuda é realmente através do trabalho. O trabalho é um dos melhores recursos, porque o trabalho, gente, leva ao nosso progresso, tanto moral como intelectual. Tanto é que o trabalho, o progresso, ele é considerado fruto do trabalho. Seja o trabalho físico, seja o trabalho intelectual, ele coloca as forças da inteligência em ação. Então, o trabalho é um recurso precioso, gente, mas muitas vezes, com tantos compromissos e deveres que nós temos a cumprir, a gente acha o trabalho uma tarefa pesada, cansativa, né? Então, essa tarde, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, para ver se a gente consegue compreender o valor que o trabalho tem.
a importância do nosso trabalho. E para isso, eu vou contar para vocês um mito grego, Sísifo. Sísifo foi considerado na mitologia grega o mais astuto e com menos escrúpulo entre os mortais. Ele era filho de Eolo, o deus do vento, por isso descendente de Deucalião, que segundo a mitologia grega, foi que deu continuidade ao mundo depois do dilúvio. Mas Sísifo cometeu tantas atrocidades que quando ele chegou no reino dos mortos, ele recebeu um castigo. Ele tinha que empurrar um imenso bloco de pedra ladeira acima. Só que quando chegava quase no topo, o bloco voltava-se contra Sísifo, rolava a ladeira abaixo. Mas o Sísifo tinha que recomeçar esse trabalho. E virou um suplício, sabe por quê? Toda vez que chegava lá, o bloco rolava e ele tinha que recomeçar, porque ele foi condenado pela eternidade a esse suplício. Então, o suplício de Sísifo, gente, representa quando nós temos que começar, os esforços que nós fazemos, os fracassos que fazem rolar ladeira abaixo e a necessidade de recomeçar. Então, é o começar e a necessidade de recomeçar. Então, como Sísifo, gente, todos nós temos o nosso bloco de pedra a ser empurrado todos os dias. Então, é diariamente, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Mas tem uma diferença de Sísifo. O nosso suplício não é eterno. Esse começar e recomeçar vai durar o tempo do nosso aprendizado. Lição aprendida, acaba o suplício, acaba a dor, acaba o sofrimento, acaba aquilo que a gente chama de punição. Então, gente, diferente de Sísifo, nós temos que empurrar o nosso bloco de pedra com esperança em um dia melhor. E tenha certeza que esse dia chega assim, viu? Nós temos que empurrar o nosso bloco de pedra que nem aquele agricultor. Quando ele vê a plantação devastada pela geada, adianta cruzar os braços, reclamar e chorar? Não. Ele tem que arregaçar as mangas, plantar de novo com a esperança de uma farta colheita. Nós temos que empurrar o nosso bloco, gente, que nem aquela pessoa que perde o trabalho, o emprego. É o sustento dele. Ele tem que encontrar força e voltar ao mercado de trabalho. Nós temos que empurrar o nosso bloco de pedra que nem aquela pessoa que perde um ente querido. Seja pela morte física, seja porque ele parte, seja uma separação dentro de um casamento. Quem foi é o outro. Você continua ali, com a necessidade de começar e recomeçar enquanto houver aprendizado. Então, como Sísifo, gente, todos nós temos o nosso bloco de pedra. Todos nós temos um trabalho a realizar. E muitas vezes a gente acha esse trabalho, esse bloco de pedra, muito pesado. Ele é grande demais para ser empurrado. E isso, gente, é uma herança que a gente traz lá da antiguidade. Já começa com o sentido da palavra trabalho, que vem do latim. Desculpa a pronúncia, gente. Tripalho. Pode ser que não seja pronunciado, mas o importante aqui para nós é o significado. Tripalho é um instrumento de tortura para executar condenados. Viram a etimologia da palavra trabalho? Já associa trabalho a quê? Tortura, punição, castigo, sofrimento. E ao longo da história foi se criando dessa forma. Olha lá na Bíblia. Quando Adão sofre a queda do paraíso, vocês perceberam que ele foi condenado a trabalhar? Porque o anjo falou para ele: ganharás a vida com o suor do teu rosto, do teu trabalho.
Dizem que o trabalho é uma atividade tão exaustiva, tão cansativa, que até Deus criou o mundo em 6 e folgou o 7º dia. Lógico, são brincadeiras que a gente faz às vezes, gente, para justificar os nossos equívocos morais. Então o trabalho ainda é muito exaustivo para a gente, apesar de ser fruto, né? O progresso é fruto do trabalho, as forças da inteligência a gente coloca em ação e aí a gente tem o progresso, mas o que acontece? Muitas vezes o progresso moral não acompanha o intelectual, gente. Olha como intelectualmente nós estamos evoluídos, mas às vezes a moral não acompanha. E é justamente quando o nosso progresso moral não acompanhou, abaixo do intelectual, que a gente vê o trabalho como uma atividade cansativa, exaustiva. Porque quanto mais a gente evoluir, mais a gente reconhece o valor do trabalho. Então já vem de lá da antiguidade, gente. Assim que a gente saiu do primitivismo, entramos para o mundo civilizado, então começamos a colocar as forças da inteligência em ação. Aí, a força da inteligência de alguns desenvolve um pouquinho mais, né? E aqueles que começaram a pensar um pouquinho, falaram, vamos dar um jeito de se livrar desse trabalho pesado. Porque, gente, se hoje com toda a tecnologia a gente reclama do trabalho, vocês imaginaram lá no início da civilização, quanto trabalho pesado nela? Então aí aqueles que detinham um pouco mais de inteligência, um pouquinho mais de poder físico, intelectual, deu um jeitinho de se livrar do trabalho pesado. Criou o escravo, gente. O escravo fazia o trabalho pesado, né? E aí a gente foi ficando mais civilizado e foi criando esse sentido. Ó, trabalho braçal pesado não é digno dos que detêm o poder, a inteligência, né? Aí a passos de tartaruga a gente vai evoluindo moralmente, fomos evoluindo, graças a Deus, pelo menos de forma, né? No papel, acabou-se com a escravidão, né? Não é assim? E aí? O que fazer com o trabalho pesado? Que não é digno daqueles que têm poder, inteligência. O que fazer com esse trabalho? Já estava começando a aparecer empresas, indústria, comércio. Saiu a figura do escravo e entrou a figura do operário. Saiu o dono de escravo e entrou o patrão. Só que agora o operário remunerado, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Mas assim mesmo continuou sendo um fardo pesado, desagradável, cansativo. Até se criou aquela frase, né? Quando morre, diz assim, morreu, descansou, não é? Quer dizer, morreu, deixou de trabalhar. Então tem muita gente esperando a morte física para aposentadoria espiritual, né? Aí um filósofo, Karl Marx, ele diz que o trabalho, gente, ele é essa atividade ainda tão desagradável, tão cansativa, que a gente não vê a hora de se aposentar, porque o nosso trabalho é alienado. Trabalho alienado é o seguinte: o trabalhador, o operário, ou ele não participa, ou ele participa muito pouco dos lucros. E muitos deles, gente, não podem usufruir dos produtos que ele produz. Quer um exemplo? Construção civil, mansões, condomínios de luxo, tudo ali trabalhando. Cada casa maravilhosa, cada condomínio que eles constroem, o outro. Porque o trabalhador ali, o operário e a família, muitas vezes mora em lugar, gente, eu não digo nem ser humano, nenhum ser vivo merecia estar ali. Constrói hotéis, resort, pousadas, eu não sei nem quantas estrelas hoje é classificado. Todo luxo, todo conforto, o outro. Porque ele e a família dele não chega nem na recepção. Quando entra pelas portas do fundo para realizar um trabalho pesado que aquele que paga não vai realizar.
constrói hospitais com toda a tecnologia para acabar com a dor, com o sofrimento, para salvar a vida do outro. Porque quantos operários morrem numa fila esperando por um exame, por uma consulta, por uma cirurgia? Constrói escolas de primeiro mundo para o filho do outro. Porque o filho dele, muitas vezes, para conseguir uma escola pública um pouquinho melhor, tem que se dormir na fila esperando para fazer ali, tentar uma vaga. E vai em diante, todo o segmento, viu, gente? São as grandes marcas, as grifes, as montadoras, né? Monta aqueles carros, como diz hoje, né? Não precisa nem saber dirigir. Você sentou ali, o computador faz tudo. E aquele operário, às vezes, se dá o luxo de usar o vale transporte para ir trabalhar, ou ter uma bicicleta. Porque muitos usam o vale transporte para pôr comida dentro de casa e vai trabalhar a pé. E os secretários do lar? Deixa tudo lindo, maravilhoso, churrasqueira, jardim, piscina e volta para casa. 1, 2 horas, quando pode pagar a condução. E quando volta para casa, o esgoto está correndo a céu aberto ali na porta da casa dele. Então, gente, para a maioria dos trabalhadores, o trabalho ainda continua sendo uma coisa exaustiva e injusta. Injustiça causada pelas desigualdades do orgulho e do egoísmo de uma minoria, que para atender os seus interesses próprios, jamais pensa no outro. E usa a mão de obra. Muitas vezes explora aquele que é mais fraco. Então, gente, o trabalho continua ainda sendo essa carga tão pesada, porque está faltando dentro do trabalho um sentimento chamado fraternidade. Daqueles que oferecem o trabalho, ter a empatia de colocar no lugar do trabalhador. Aí é aquela frase, fazer ao outro aquilo que você gostaria para você. Só que cuidado, vamos ressignificar essa frase. Nem sempre aquilo que eu quero para mim é bom para o outro. Eu tenho que ver dentro daquilo que eu quero para o outro que seja bom, que seja útil. Então, o trabalho, gente, ele não tem a finalidade apenas, como eu disse no início, para os meus compromissos e deveres individuais, não. Lógico que ele ajuda no meu processo evolutivo, mas eu reencarno também para ajudar no processo evolutivo do outro. Então a importância do trabalho está ligado à importância do nosso progresso moral e intelectual. Está ligado à importância da vida do espírito. Por isso que eu disse que não adianta a gente querer esperar desencarnar para aposentadoria espiritual, não. Porque o trabalho é importante para a vida do espírito. O espírito só tem uma vida, dado no ato da criação. A gente só muda de condição. Uma hora você está encarnado, outra hora você está desencarnado, uma hora você está no mundo material, outra hora você está no mundo espiritual. O trabalho é o mesmo. A gente trabalha aqui, não espere aposentadoria espiritual lá não. Lá nós também trabalhamos. Só que vemos o trabalho de uma outra forma, como alavanca para a gente evoluir cada vez mais. Por isso que os amigos espirituais, quando tem alguma comunicação, diz obrigado pela oportunidade de trabalho. Então, gente, ligado à nossa condição de encarnado, nós temos um trabalho a realizar aqui, sim. Tanto é importante nós estarmos aqui, porque como eu disse no início, nós temos coisas para serem realizadas aqui. Tem lições que a gente só aprende na condição de encarnado. Então olha como é importante a existência física do espírito. Tanto é que no livro dos Espíritos está lá, o primeiro direito natural de todo ser vivo é a vida. Essa existência aqui. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro e a sua vida.
E quando a gente diz atentar, nós não estamos falando apenas eliminar com a morte física. Esse atentar está falando todas as nossas atitudes de comportamento e principalmente dentro do trabalho. Tanto é importante, gente, essa vida aqui, que nós temos um instrumento de trabalho aqui, não temos? Não é o corpo físico? A existência não é importante, nós não precisamos desse corpo físico aqui? O espírito atua encarnado através do corpo físico. Então ele é importante, ele é tão importante que dentro, gente, de todos os equívocos, todas as falhas morais que nós cometemos quando nós estamos encarnados, o que mais vai trazer consequência para nós no mundo espiritual? Consequência, não é punição, não é castigo. As nossas falhas geram consequências. Consequências que muitas vezes vai ter aprendizado doloroso para nós, gente. As falhas nossas mais que causam isso para nós é homicídio, suicídio e aborto. O homicídio porque você está tirando a oportunidade do outro realizar aprendizado. O suicídio você está tirando a tua oportunidade de trabalho a ser realizado aqui. E no aborto você está tirando a chance do outro. A fila lá está longa. Não reencarnamos a hora que queremos. Então, gente, olha a importância dessa existência e da nossa atuação aqui. Agora dá para responder a questão do livro. Então, se nós precisamos reencarnar, se nós precisamos estar aqui para realizar aprendizados que só realizamos aqui, é lógico que o Pai nos dá a necessidade desta vida afirmativa que a Fátima partiu. Então, se nós temos essa necessidade, Ele vai colocar os recursos aqui? Lógico que Ele vai, gente. O Pai coloca todos os recursos, porque sabe qual é a vontade do nosso Pai? Que todos nós retornássemos ao mundo espiritual pela morte natural, pelo desgaste natural desse corpo, quando acabasse a quantidade de fluidos que cada um de nós reencarnou. Eu tenho uma quantidade para realizar, você tem outra, ela tem outra, que fosse assim. Infelizmente não é ainda, né? Então era esse. O objetivo do Pai é esse. Você vai, realiza o aprendizado no seu tempo e retorna, meu filho. Então é lógico que Ele colocaria todos os recursos para que a gente vivesse esse tempo que está programado para nós. Ah, mas a gente vê tanta desigualdade no mundo, não vê? As desigualdades vêm orgulho e egoísmo daquelas pessoas. Porque se cada um utilizasse todos os recursos com equilíbrio, como diz, o supérfluo da mesa de muitos alimentariam aqueles aonde tem. Escassez tem exatamente por causa do excesso. Então, teríamos todos os recursos. E para adquirir esses recursos, ligados muito ao nosso corpo físico, precisamos de moradia, precisamos de alimentação, precisamos de saúde, precisamos de educação. Tudo isso tem um custo. E um dos recursos para que a gente possa adquirir isso é através do trabalho. Então o trabalho vem exatamente para atender às necessidades tanto do corpo físico como as necessidades do espírito. Tanto nos fazer evoluir no intelecto como no moral. Então, gente, se o trabalho fosse essa atividade tão exaustiva, tão cansativa, tão injusta que muitos de nós achamos, tenho a certeza que o Pai não colocaria como recurso para nós. Tudo aquilo que o Pai coloca para nós é para nos ajudar no nosso crescimento e chegarmos ao destino que todos fomos criados, felicidade. Então, gente, se o Pai nos isentasse do trabalho físico, o que aconteceria com os nossos membros? O que acontece com uma pessoa que passa muito tempo acamada, em coma, passa por algum trauma? Ela não tem que fazer físio? Muitas vezes ela tem que voltar a aprender a andar, falar. Então os nossos membros, gente, se atrofiariam. Os nossos membros são utilizados, tem uma dessas utilidades, tudo dos nossos sentidos físicos é para nos ajudar no trabalho.
Se o Pai nos isentasse do trabalho intelectual, a gente ia ficar lá no primitivismo. Com o início das forças da inteligência em ação, nós iríamos nos aproximar muito dos animais. Então, olha a importância do trabalho para nós. Então, nessa tarde, gente, que a gente reflita sobre isso. Como que eu estou enxergando a minha oportunidade de trabalho? A minha capacidade de trabalho? O trabalho que eu estou realizando? E eu não estou falando só do trabalho remunerado, não, esse é importante. Eu estou falando também daquele trabalho, às vezes, que eu faço dentro do voluntariado, que deveria ser um trabalho levado porque eu gosto, mas a gente sabe que também tem outros interesses. Então, o trabalho remunerado, o meu trabalho que eu faço dentro do voluntariado e o trabalho que eu estou fazendo dentro de mim. A reeducação emocional centrada no auto-amor. Então a gente tem que parar e analisar, remunerado ou não, como é que eu estou vendo a minha posição dentro do trabalho? Porque todo lugar, gente, pode ser uma grande empresa ou um grupo religioso como esse, tem que ter uma hierarquia, tem que ter divisão de trabalho, tem que ter aqueles que direcionam para que o trabalho tenha um resultado e a gente alcance esse resultado. Então, como é que está a minha posição dentro do meu trabalho? Eu tenho uma posição de comando, de gerenciamento, de direção? Como que eu estou vendo aqueles que estão a minha, ou que a gente chama subordinado, que estão recebendo a minha orientação, as ordens, o meu comando? Como que eu estou enxergando esse daí? Eu estou vendo ele realmente como um irmão? Que todos somos iguais perante Deus? Que cada um nasce com algumas aptidões e talentos necessários para o seu aprendizado, que hoje eu estou nessa posição por uma necessidade, eu não sei o dia de amanhã? Eu estou tendo a empatia e usando a fraternidade ali e tratando aqueles que às vezes estão ali sob o meu comando com bondade, com benevolência? Eu estou conseguindo ter a consciência que eu posso ter muitas aptidões, muitos talentos, muita capacidade, mas que sozinho eu não realizo um trabalho? Eu preciso da colaboração de todos, que não existe trabalho menos importante. Existem atividades, às vezes, um pouco mais simples, que tem que ser realizada para que as outras atividades também aconteçam. E muitas vezes isso que é simples, naquele momento é compatível como aquele espírito se encontra. Só a condição dele, gente. Então todo o trabalho é importante. E aí, como é que eu estou usando o meu gerenciamento, essa minha autoridade? Eu estou usando para erguer a moral desse subalterno, porque existem atividades, gente, que a gente sabe que é difícil para o outro realizar. Eu estou amenizando, muitas vezes, esse excesso de um trabalho físico? Eu estou erguendo moralmente? Ou eu estou usando o meu poder, essa capacidade para esmagar o outro, para atender os meus interesses pessoais? E se eu estou na condição de um subalterno que recebe ordens? Que é aí aonde mais se reclama, mais a gente acha injustiça, mais a gente acha exaustivo. Como é que eu estou vendo essa posição que eu estou no momento? Naquela condição. Já parei para analisar por que eu não consigo sair daquela condição? Que muitas vezes é um comodismo inconsciente. Você não se acha apto, você acha que você é limitado. Aí já ouviram essa frase, eu cumpro minha obrigação na empresa. Cumpro horário, não perco hora, realizo o meu trabalho e acabou ali. Não fico fazendo nada mais para o patrão. Aí chega alguém com gás todo, mas ele quer crescer. Ele quer procurar dentro dele que ele tem mais capacidade e ele se destaca. Aí ele é promovido. Aí eu falo, tá vendo?
20 anos lá dentro do União Espírita. A Fátima chegou, daí a pouco já estava num cargo melhor que eu. Viu lá na empresa? Dei o sangue pela empresa e não fui reconhecido. Mas aí você fala, não, mas não é meu caso. Olha, já fiz de tudo. Não adianta. Eu vou morrer nessa posição, eu vou me aposentar nessa condição. Aí não é hora de parar para analisar? Será que não tem um aprendizado ali? Será que numa outra existência você não foi aquele que gerenciou, que teve o comando e esmagou o outro com o seu orgulho e você veio agora para tirar uma lição? Será que muitas vezes não somos nós que pedimos? Olha, eu quero ir numa condição, num trabalho mais simples para não correr o risco do orgulho e do egoísmo novamente fazer com que eu fracasse? Então, gente, nós temos que começar a ver o nosso trabalho de forma diferente. Alain, parece que você estava adivinhando, eu ia usar você como exemplo. Alain, nosso querido Alain, bom ver você e a Márcia aqui. O Alain já fez esse tema e eu não esqueço um exemplo muito bom que o Alain deu. O Alain contou que ele deu uma palestra ali dentro de controle de qualidade, de uma montadora, e aí ele deu um exemplo rápido, não vou saber usar os termos dele, mas o que acontecia? A pessoa era responsável pelo controle de qualidade do freio. Aí ele pensou, nunca vou ter um carro desse. Imagina, ando a pé, ando de bicicleta, e ele não deu muita importância. E passou um carro onde não teve o controle de qualidade. E esse carro veio pela rua, um motorista muito prudente, dirigindo direitinho, e a pessoa esperando para atravessar na faixa de segurança, tudo certinho. Nem o motorista e nem o pedestre ali cometeu nenhuma infração. Só que aí, quando ele estava atravessando, o motorista muito prudente, nem estava correndo muito, tentou frear. O freio falhou. Precisa dizer para vocês as consequências disso? Aonde estava a causa do problema? Naquele carro. Vamos só agravar um pouquinho mais. Esse que está atravessando a faixa de pedestre é um filho, é um pai, é um parente seu. Aonde, se você tivesse feito o teu trabalho com amor, tivesse verificado aquele freio, as consequências poderiam ser menores e nem acontecer. Está vendo que muitas vezes a gente vem com aprendizados dolorosos que você não tem um comprometimento direto, mas tudo tem uma consequência? Então, gente, nós temos que passar a ver o nosso trabalho de forma diferente. Não importa o patrão, né, Alain? Não importa onde ou a função, vamos realizar o nosso trabalho com amor, fazendo exatamente aquilo que você gostaria se tivesse outro realizando aquele trabalho. E só para a gente terminar, o trabalho que nós temos que realizar conosco mesmo. Reeducação emocional centrada no alto amor. Esse é o trabalho mais importante, porque é esse trabalho aqui que vai fazer você mudar a sua atuação no trabalho remunerado ou no trabalho do voluntariado. Então, as situações chegam até nós. Quantas vezes eu mesmo fiz isso? Puxa vida, como é que a espiritualidade permite uma pandemia? Olha esse cientista, há quantos anos não se descobre a cura de uma doença, não tem uma vacina eficaz. Poxa, a espiritualidade sabe de tudo isso, as guerras, os conflitos, nesses países, morrendo tanta gente inocente. Por que a espiritualidade que sabe de tudo não manda encarnar esses missionários, Encarna um cientista, um político, um intelectual, porque se eles estão nesse meio, acabava esse problema. É por isso que Jesus disse, ajuda-te, o céu te ajudará. Ele quis dizer, trabalhe e produza, e serás filho da tua obra. Receberás de acordo com teu mérito. Não tem aquela frase, cada um segundo suas obras? Se fosse dado para a gente do jeito que a gente quer, tudo aqui, na bandeja, de mão beijada, nós não iríamos dar valor, gente.
O que acontece conosco quando você se esforça para comprar alguma coisa? Você não toma cuidado, você não cuida melhor? Porque aquele provérbio, né, o que vem fácil, fácil vai. Nós não daríamos valor, gente. Essa é a necessidade do trabalho, para que a gente colha os frutos daquilo que a gente produziu. Então, infelizmente, tem pandemia, não tem vacina eficaz, tem doenças, não temos um sistema justo de educação, de política, de saúde, não temos a sociedade baseada em amor, justiça e caridade. Não é culpa da espiritualidade, nem existe culpa, existe consequência. O problema não está neles, gente. Eles podiam dar tudo de mão beijada, daqui a pouco nós estamos fazendo tudo errado de novo. Esse não é um modelo de sociedade para mundos de regeneração. Só até mundo de provas e expiações que tem essas desigualdades, essas diferenças. O problema não está neles. Olha o problema. Nós. A causa de tudo isso é o orgulho e egoísmo, que leva a desigualdade, que leva a injustiça, que leva a exploração. O orgulho e o egoísmo está dentro de nós. Então, enquanto o cientista está trabalhando, o intelectual está trabalhando, alguns políticos estão trabalhando, nós estamos trabalhando, nem que seja ali no trabalho ali de uma limpeza, nós estamos trabalhando o orgulho. Porque para chegar a um bem comum, chegar a uma vacina, chegar a qualquer trabalho que for, você tem que sacrificar interesses pessoais. Compreenderam qual é o trabalho, gente? Então eles não podem dar de mão beijada, mas eles não nos abandonam. Há séculos, gente, está encarnando os grandes missionários. Porque a gente fala assim, podia encarnar alguns Dr. Bezerra, né? Porque o Dr. Bezerra foi modelo de político, né, seu Juca? Empresário, médico, professor, religioso. Ele era exemplo em todas as áreas. Quantos Bezerras estão encarnados, gente? Os missionários estão no meio, sim, mas para quê? Para nos ajudar, para servir de referência. O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos para ontem, não dá para ser para ontem. Um trabalho de emergência que a espiritualidade percebeu, que nós precisamos de uma sociedade de amor, justiça e caridade, vai mais ou menos quando é muito urgente, como é agora, 500 anos para ser implantado. Porque tem que mudar a estrutura interna de cada um de nós, orgulho e egoísmo. Então é conforme nós vamos trabalhando isso, que vão então sendo cada vez menos o orgulho e egoísmo, e nós vamos chegar mais próximo. Vai chegar. Por isso que eu disse para vocês, um dia o bloco acaba o suplício de ser empurrado. Então, gente, nós temos que entender que a espiritualidade trabalha como referência, modelo e guia da humanidade de Jesus. Como é que Jesus trabalhava conosco? Vocês encontraram alguma passagem onde Jesus acabou, solucionou o problema de alguém sem a participação do outro? Sem a colaboração? Não adianta pedir e cruzar os braços. Jesus, ele chegava e falava assim, o que você desejas de mim? Tem gente que fala assim, mas Jesus estava louco, né? Você está diante do maior médico, o que você quer? Você quer ser curado. E Jesus perguntava, você tem certeza? Vocês perceberam que faz 2024 anos que nós somos pacientes de Jesus e vai demorar para a gente ter alta? Porque Jesus, ele pode curar. Mas se você continuar tendo as mesmas atitudes e comportamento, onde está a raiz do teu problema? Em você. Por isso eu perguntava, tem certeza? Tá, eu te curo. Vá e não peques mais. Vá e mude de atitude e comportamento, senão você vai sofrer de novo. E para outros ele dizia, tua fé te curou. Eram aquelas pessoas que tomaram consciência, receberam o alívio, ajuda externa, mas começaram esse trabalho de compreensão. Então Jesus prometia alívio. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Jesus estava mostrando o caminho. O caminho é esse, a tua mudança, o trabalho é com você. Eu não posso te substituir no teu trabalho. Um trabalho que você tem que realizar. Eu não posso te isentar das lutas para você vencer a guerra. Guerra se vence ganhando batalhas, não é? Então muitas vezes a gente vê lá na frente o outro vencedor, né? Aquele que entrou algum tempo antes de mim na empresa e está lá na frente. Não preciso invejar ele.
Eu tenho que lembrar que ele caminhou com os pés dele e eu tenho que caminhar com meus passos. Só assim eu venço. Então, gente, Deus, Jesus, espiritualidade, encarnados e desencarnados, não podem nos substituir no trabalho que nós temos que realizar. E nem pode nos isentar. O que é que eles podem fazer? Nos ajudar. Ajudar a ter força para carregar as pedras do nosso caminho. Então, quando Jesus disse, pedes e receberá, Jesus estava falando, pede luz no teu caminho, seu caminho vai ser iluminado. Busca ajuda, busca, e vai vir para você. A ajuda que vai vir para você são a espiritualidade, teu anjo guardião, vai ficar do teu lado. E ele vai dar força para você empurrar o bloco, para você carregar as pedrinhas, mas ele não pode carregar no seu lugar porque o aprendizado é seu. Pede resistência para as tentações, você vai ter. Vai vir os amigos espirituais, vai ficar do teu lado. Ele vai procurar te orientar ao caminho do bem. Pede força à espiritualidade, nunca vai faltar. Mas quando bater a porta, bata com humildade. Bata com a consciência que você está pedindo, mas como Mateus disse, o Pai sabe os verdadeiros bens que você pode receber. Muito daquilo que a gente pedir, se nós no momento não tivermos estrutura para receber, Ele não pode enviar. Então peça com essa certeza, o Pai vai enviar tudo o que puder para me ajudar. Uma boa tarde a todos. Bem, boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Nesse momento, eu convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo a oportunidade do trabalho. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, reunidos na paz de Jesus, no comando da espiritualidade amiga, trabalhadora, que rege a cada um de nós, que saímos das nossas casas, das nossas dificuldades, dos nossos grandes desafios, para estarmos aqui hoje, juntos como irmãos, tendo a oportunidade do aprendizado, tendo a oportunidade de escutar histórias importantes para a nossa vida. Vamos lograr a Deus, a Jesus, para nos encaminhar de tudo aquilo que nós aprendemos hoje, colocar em prática na nossa vida, na nossa rotina, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que muitas vezes temos as nossas dificuldades. Obrigado à nossa Virgem Maria, a nossa Mãe, que nos abençoe sempre, proteja esse ambiente tão bonito e que irradie no coração de cada um de nós a paz, o amor e a alegria desta grande oportunidade chamada vida. Com esta prece, nós damos por encerrado o trabalho desta tarde, com as graças do bom Deus, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.